Bom dia! Bom dia para você. Como você está? Oh, glória! Como é bom acordar e sentir Deus cuidando da gente. Como é bom despertar e saber que o Senhor está cuidando de tudo. E hoje, nessa manhã, agora, nesse exato momento, esse fundo musical, esse louvor, a glória me atraiu. Oh, aleluia! Fui levar as meninas na escola e voltando, indo e voltando com esse louvor na mente. Oh, glória! Como é bom saber que a glória do Senhor acampa ao nosso redor. A glória do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor nessa manhã de segunda-feira. Eu espero que essa alegria que está emanando no meu coração possa emanar no seu coração também. Há um motivo específico? Não, não há um motivo específico. É saber que o Senhor está cuidando. Entregar nas mãos do Senhor e deixar para lá. E descansar. Descansar no poder de Deus. Descansar naquilo que Ele pode fazer. Talvez as coisas estão desandando na sua vida, talvez as coisas não estão caminhando como você queira. Talvez as coisas pareçam que estão caminhando para um buraco sem fundo, para uma cova funda. Mas nessa manhã eu trago uma palavra para você. Descansa nos braços do Senhor, entrega na mão dele de verdade, entrega para ele, deixa ele resolver. Tem coisas que não estão no nosso alcance, tem coisas que nós não conseguimos resolver. Muitas vezes queremos fazer o trabalho do Senhor e por isso sofremos, pelejamos, batalhamos e de repente a gente entende que está além das nossas forças, que nós nada podemos fazer. Então a glória do Senhor, ela me atraiu nessa manhã. E eu espero que essa glória do Senhor possa atrair você nessa manhã. Que essa glória do Senhor possa contagiar você nesse dia. Que essa glória do Senhor possa tomar a tua casa, o ambiente, o teu ambiente, possa tomar o teu ser, aquele em quem é você, aquela que habita em você, o seu eu. Que o Senhor entra nessa manhã e derrame da sua glória. E que nós possamos nessa manhã nos entregar a essa glória que nos atrai. Que o Espírito Santo encha você de uma forma soberana. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Se me deixar, eu vou ficar só ouvindo esse fundo e glorificando ao nome do Senhor. Mas eu preciso trazer esta palavra nessa manhã para que o Espírito Santo fale ainda mais ao nosso coração. Aleluia! E diz assim, Atos 16, 27. E o carcereiro, despertando e vendo abertas as portas do cárcere, tirou a espada com a intenção de suicidar-se, crendo que os presos tivessem escapado. Mas Paulo bradou em alta voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Tendo ele pedido uma tocha, saltou para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. E, tirando-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: Crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Então anunciaram-lhes a palavra de Deus na presença de todos aqueles que estavam em sua casa. E tomando-os consigo naquela mesma hora da noite, lavou as suas feridas e imediatamente foi batizado, ele e todos os seus. E fazendo-os subir à sua casa, pôs-lhe a mesa. E houve um grande regozijo da parte dele com toda a sua casa, por terem crido em Deus. Aleluias! E quando amanheceu, os magistrados mandaram os lictores, dizendo: Soltai aqueles homens. E os carcereiros transmitiu essas palavras a Paulo, dizendo: Os pretores mandaram-vos soltar agora, pois saí e ide em paz. Mas Paulo respondeu-lhes:
Depois de açoitar-nos publicamente, sem sermos condenados, romanos como somos, havemos-nos lançado no cárcere, e agora secretamente nos lançam fora? De modo nenhum, mas antes venham eles mesmos e nos soltem. E os lictores foram dizer aos magistrados essas palavras, e estes temeram quando ouviram que eram romanos. Vieram, pois, pedir-lhe desculpas, e tirando-os para fora, rogavam que se retirassem da cidade. Então eles saíram do cárcere e entraram em casa de Lídia, e vendo os irmãos, os consolaram e partiram. Aleluia! Glória a Deus! Bendito seja o nome do Senhor nessa manhã. Nós vamos ver que Paulo e Silas estão na prisão. Eles cantam e louvam à meia-noite, e de repente há um terremoto. E há um terremoto e os alicerces, os cárceres e todas as portas se abrem. E o carcereiro, vendo que todas as portas se abriram, tirou a espada para se matar, ficou com medo que todos iam fugir, iam embora dali. E o carcereiro já ia se matar e de repente Paulo grita, não faça nada, não faça mal nenhum contra ti, nós estamos todos aqui. Então ele pede uma tocha, um fogo para ver o que estava acontecendo, e se prostra diante de Paulo e Silas. E tirando eles para fora, disse, o que eu devo fazer para ser salvo? E eles disseram, só crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então eles anunciaram a palavra na presença de todos aqueles que estavam em sua casa. Então o carcereiro tira Paulo e Silas da prisão, versículo 33. Naquela hora da noite lavou as feridas, curou-os, levou à sua casa. Diz que levou à sua casa. Imediatamente foi batizado. Subiram à sua casa. Aparentemente o carcereiro morava, em cima e o cárcere era embaixo. Levou à sua casa e toda a casa creu em Deus. Houve ali um grande milagre. Aleluia. Talvez aquele tremor todo que aconteceu ali era para ganhar aquela família. Deus, ele faz coisas tremendas, Deus abre grilhões, abre portas, manda terremoto, faz acontecer tantas coisas às vezes por causa de uma casa, de uma alma. Veja que no cárcere havia almas, mas aqui diz a palavra que quem se converteu foi o carcereiro, foi aquele que aprisionava, foi aquele que aprisionava os que estavam ali, foi aquele que era o guardião das prisões. E Deus tinha um projeto, Deus tinha um plano, não era somente ele. Naquela hora que ele ia cometer uma loucura, naquela hora que ele ia se matar, naquela hora que ele ia acabar com a própria vida, Paulo grita e diz, estamos aqui, não te faças mal, não caminhe para um lugar sem esperança, não caminhe para um lugar a qual você não terá saída. Estamos aqui, acende a luz, estamos todos aqui. Às vezes no meio do movimento, no meio do terremoto, está acontecendo um terremoto na sua vida, no meio do terremoto a gente não está vendo, está tudo escuro, não tem saída, mas nessa manhã eu quero dizer para você, pegue a tocha, acende a tocha e vê, eles estão todos aí, aleluia, a tua solução está aí. Acende a tocha, você não está vendo diante da escuridão. Você não está vendo diante da escuridão, porque quando não tem luz a gente não enxerga. Quando a gente não tem uma tocha acesa, a gente não enxerga. Então nessa manhã, que eu possa ser uma tocha na tua vida. Que eu possa ser uma tocha para abrir os teus olhos espirituais nessa manhã. Que você possa ver aonde está a solução nessa manhã. Não te faças mal, não faças mal à tua vida, não faças mal aquilo que você tem acreditado, não faças mal aquilo que o Senhor te entregou, não faças mal só porque você está no calabouço, não quer dizer que acabou, não acabou, ainda há algo para fazer, tem uma família para ganhar, tem almas para serem ganhas, ao Senhor. E nessa manhã o carcereiro, ele estava desistindo, o carcereiro já não tinha saída, ele estava achando que ele tinha que se matar para não ser morto. Era isso que ele estava fazendo, porque eles avisaram que não pudesse deixar acontecer nada, não deixasse aqueles homens, porque senão quem ia ser castigado era ele. E ele, com medo da repreensão do homem, ele já ia tirar a própria vida.
Mas nessa manhã eu quero dizer para você, há um Senhor que cuida de você. Há um Senhor que cuida da sua casa, há um Senhor que cuida da sua família. Não desespere, não há problema algum que o Senhor não possa resolver, até diante da morte. O Senhor tem a solução. O Senhor é um Deus que até ressuscita. Ele é um Deus que cura, um Deus que limpa as feridas. Diz aqui que o carcereiro leva aqueles homens para a sua casa, cuida deles, trata essas feridas. Eu imagino que deu alimento, tratou aqueles homens e depois devolveu a prisão para que não houvesse dano. E dessa feita eles mandam mensagens dizendo para tirar eles da prisão, para deitá-los fora. E eles não aceitam, eles dizem, não, então você faz injúrias contra nós, vocês nos maltratam, nos batem, nos trazem chagas, nos trazem feridas, e agora querem se desfazer de nós como se não fosse nada, pois nós somos romanos. Nós não somos judeus como vocês estão pensando, nós somos romanos. Então vocês vão ter que se ver conosco agora, vocês vão ter que vir aqui pedir desculpa, vocês vão ter que arcar com as consequências com o que vocês fizeram conosco. Então os magistrados daquela cidade ficaram preocupados, porque eles eram cidadãos romanos, eles não poderiam ter sido tratados da maneira que eles foram tratados. Paulo e Silas eram cidadãos romanos, eles não poderiam ter sido tratados daquela maneira, colocados na prisão sem culpa, tirado dores deles, feito feridas neles sem culpas. Então eles se preocuparam, porque o Império Romano poderia vir com grande força sobre eles, sobre os magistrados daquela cidade, sobre aqueles senhores que comandavam a cidade. Então Paulo e Silas falam com eles, nós não vamos sair daqui enquanto nós não formos retratados. Não é assim. Na calada da noite manda nós sair da prisão e faz de conta que nada aconteceu. Não é assim. Nós temos alguém que cuida de nós, nós temos uma identidade. E por você ter uma identidade nesse dia, o Senhor está falando com você. Por você ter uma identidade nesse dia, o Senhor está dizendo, eu cuido de quem tem identidade. Aleluia. Eu cuido de quem tem identidade, eu cuido de quem tem uma identidade, de quem é reconhecido. E Paulo e Silas, eles eram reconhecidos cidadãos romanos. Então você nessa manhã, você é reconhecido cidadão? Você é reconhecido cidadão do céu? Então o Senhor, ele cuida daquele quem é reconhecido, aquele que é reconhecido cidadão do céu. Sem dúvida, tudo aquilo que fizerem contra você, tudo aquilo que tramarem contra você, tudo aquilo que prejudicarem você, vai haver retratamento. Eu nem sei se existe essa palavra, gente, me perdoe, que o meu português é meio falho. Vai ter que haver um pedido de desculpa, vai ter que haver um pedido de perdão. Vão ter que se retratar diante do que foi feito. Porque se você tem uma identidade, se você é um cidadão, você tem alguém sobre você. Há uma jurisdição sobre você. Há um poder sobre você. Há um poder sobre você. Há uma glória sobre você. Há alguém que cuida de você. Tem alguém que é o teu dono. Tem alguém a quem você pertence. Então, se esse alguém está se tomando nessa manhã, dizendo, se você é um cidadão, se você tem uma identidade, se você tem uma prova de quem você é, nessa manhã, o céu está dizendo, eu vou fazer se retratar, Rabandarabassai, eu vou fazer se retratar, eu vou enviar um pedido de desculpas, eu vou fazer aqueles que te machucaram, tiraram chagas de você, tiraram feridas, te deram açoitos, te caluniaram, te fizeram falsidade, fizeram mal à tua vida, eu vou fazer se retratar. Aleluia. E Deus está trabalhando a nosso favor nessa manhã. Eu sinto a glória do Senhor nessa manhã. Fazendo esse vídeo, eu sinto a glória de Deus inundando o meu ser nessa manhã. Eu sinto que Deus está cuidando de mim nessa manhã. E eu sei que essa glória, ela vai se estender até onde esse vídeo chegar. Que Deus abençoe você nessa manhã e que o Espírito Santo possa tomar você de uma forma gloriosa, porque a glória do Senhor me atraiu. E quando a glória do Senhor nos atrai, nós não temos como evitar o poder de Deus, nós não temos como evitar a liberdade de Deus. E que Deus abençoe você nessa manhã, em nome de Jesus.